isso? E o que as redes sociais têm a ver com esse nosso assunto e por que as redes sociais são boas para a advocacia leve? As redes sociais, sem dúvida, gente, são uma ferramenta excelente para que a gente possa chegar na pessoa correta para a nossa advocacia. Sem dúvidas, a rede social ela é uma grande vitrine em que você pode oferecer o seu trabalho para os seus clientes e fazer com que outras pessoas lembrem daquilo que você está fazendo. Só que começar as redes sociais de qualquer maneira, começar a produzir conteúdo aí para as redes sociais de qualquer jeito, não vai fazer com que você chegue na pessoa que vai lembrar de você no momento que você estiver precisando ali de um cliente ou no momento que ela estiver precisando de um bom advogado. Quais são os elementos que trazem aí uma maior possibilidade de você encontrar uma pessoa certa? Saibam, gente, que o marketing jurídico, o marketing digital, o marketing para advogados foi autorizado pelo Conselho Federal da OAB e essa autorização, ela se deu para que nós fizéssemos um marketing de conteúdo. Então, é um marketing de esclarecimento para as pessoas. O fato de nós estarmos autorizados a fazer um marketing de conteúdo nos dá total liberdade para informarmos as pessoas que serão ali nossos possíveis clientes, ou melhor, pessoas que vão gerar um fator de atração e vão lembrar da gente no momento em que estiverem falando de determinado tema. E essas pessoas, então, elas nos levarão ao cliente correto. E aí, uma das primeiras perguntas que vem quando nós falamos das redes sociais é: Simone, mas eu não gosto, eu não quero passar vergonha, eu não quero ficar ali fazendo dancinha, eu não quero aparecer com pouca roupa, eu não gosto dessa estratégia. E eu posso dizer para vocês que ninguém na advocacia precisa fazer esse tipo de abordagem para chegar no cliente adequado. Ao contrário, a nossa profissão, ela lida com uma possibilidade de agregar valor a partir de uma seriedade, de um comprometimento. Se nós usamos as redes sociais com outro objetivo, essa questão aí do cliente pode até mesmo ficar duvidosa. Mas se você é do tipo que gosta desse tipo de abordagem, certamente o seu cliente vai estar ali mais perto de você. Como eu costumo dizer, existe um lugar que é a zona de conforto de cada pessoa. Existem estratégias e ferramentas que são hackzinhos de Instagram, hackzinhos de rede social, que não são para todas as pessoas. Existem aquelas estratégias de usar o hit do momento, usar o hit do não sei o que, fazer a troca de roupa, fazer a troca de não sei o que. E isso vai fazer com que seu conteúdo chegue sim a mais pessoas. Só que esse chegar a mais pessoas não vai significar que a pessoa vai lembrar de você no momento em que ela precisar de um serviço de advocacia. E aí, falando então de um segundo ponto, o primeiro deles é: encontre a sua zona de conforto. Como assim, Simone, encontre a sua zona de conforto? Se você é do tipo que gosta de falar, que gosta de fazer vídeos, coloque-se projetando a partir dos vídeos. Se você é do tipo que gosta de escrita, encontre uma rede social específica que temos para que os seus escritos cheguem até as pessoas. Faça a atividade de escrever ser o seu divulgador. Simone, mas eu não tenho a menor ideia como fazer. Nós temos pequenas colunas, como o Conjur, como o Migalhas, como o Direito.net, que são colunas que são acessíveis a quaisquer advogados. Você não precisa colocar o seu rosto nas redes sociais. O que você precisa é trazer o atrativo de informação de conteúdo para as pessoas. E não é conteúdo jurídico, é conteúdo de solução de problema da vida real. Então, primeiro, encontre sua zona de conforto. Segundo, quando você estiver numa situação de começar uma empreitada,
de se colocar numa rede social, pense a partir da perspectiva de alguém que tem um projeto e não 65.432 projetos. Como assim, Simone? Quando nós nos colocamos a partir de uma pessoa que é advogado de família e sucessões, e nós começamos a conversar com o nosso público a partir da ideia de advogado de direito de família e sucessões, essas pessoas vão lembrar da gente a partir daquilo que a gente fez postagens. E não entendi, como assim? Se você quer atrair um cliente de direito à saúde, por exemplo, mas só fica falando de guarda, você vai atrair pessoas para trabalhar com a guarda. Porque mesmo que a pessoa não seja uma pessoa que não lhe conhece, que nunca lhe viu, um amigo seu que está frequente ali dentro da sua rede social vai ver o seu movimento para falar de guarda, e esse movimento para falar de guarda, da próxima vez que alguém tiver uma necessidade, vai trazer a guarda para o assunto. Então eu digo a vocês, adianta olhar para a rede social e começar a conversar sobre tudo loucamente? Posso dizer, não. Uma melhor estratégia é ter um projeto definido. E a partir desse seu projeto definido, você fala disso. Em outra live, nós já vimos e já identificamos que existe um funil ou uma pirâmide de pessoas que está ali influenciáveis pela nossa fala, pela nossa conversa. E essas pessoas que são influenciáveis pela nossa fala e pela nossa conversa estão em 3 níveis dessa pirâmide. Bem abaixo, ali na base da pirâmide, o bastantão das pessoas tá nem aí pra gente. Tá nem aí, gente. As pessoas do meio são pessoas que nos conhecem, mas não fazem a menor ideia do que a gente faz, ou qual é a solução jurídica que a gente oferece para as pessoas. E aí eu peço para vocês fazerem um teste aí nas redes de vocês. Comecem um projeto específico, com um assunto específico, e vejam o feedback das pessoas que conhecem vocês, mas que por algum motivo não faziam a menor ideia que vocês tinham aquela solução. Então, lá embaixo, gente que não tá nem aí pra gente, que não tem problema nenhum. Aqui no meio, pessoas que nos conhecem, mas que por não saber a solução que nós entregamos para os clientes, não podem nos indicar, porque não sabem. E lá em cima, então, da pirâmide, na pontinha, pessoas que já nos conhecem e sabem a solução que a gente entrega. Para quem que a gente fala, gente? Muito mais para essa camada do meio. Para essa camada do meio ser lembrada da nossa atividade de advocacia. E a partir dessas pessoas serem lembradas da atividade de advocacia, elas poderem nos consultar e nos contratar e chegar nas pessoas corretas. E adianta ter uma pulverização de serviços tipo advocacia de direito de família e sucessões? Eu posso dizer a vocês, não tanto quanto ter um projeto especial. Por quê? A terceira coisa que geralmente as pessoas têm vergonha é de serem repetitivos. E aí, gente, eu posso dizer para vocês que há estudos de marketing, de fato, que dizem que quanto mais a gente repete, mais chances a gente tem de ser lembrado pela pessoa na próxima vez. Então, aquilo que para a gente que está produzindo um conteúdo nas redes sociais pode ser repetitivo, para a pessoa que escuta, não é. Para a pessoa que escuta, é uma grandíssima novidade. E como é uma grandíssima novidade, essa pessoa se coloca num lugar de lembrar da gente por conta daquilo que a gente diz. E aí vocês podem estar pensando, nossa, mas eu vou começar, eu vou ter pouca gente, vai me dar vergonha de estar conversando com poucas pessoas. O objetivo de conversar na rede social, gente, ele não é o objetivo do momento. Vocês estão aqui comigo, presentes, e se vocês olharem, tem poucas pessoas
síncronas nesse momento. O objetivo é deixar isso gravado e registrado para a próxima pessoa que chegar, a partir de uma informação curta e pequena que eu vou oferecer para as pessoas, ela possa encontrar um conteúdo mais aprofundado. Então, embora a gente tenha uma ansiedade de estar ali com muitos seguidores e com muitas pessoas ao vivo, sincronamente, o objetivo desta fala na rede social, ele não é estar com as pessoas sincronamente. E isso é um paradigma que nós precisamos quebrar. Por quê? Porque no início nós vamos tender a se sentir um pouco constrangidos, porque, nossa, só tem 4 pessoas, tem 10 pessoas, tem 20 pessoas falando sobre isso, então eu não está sendo interessante, e a pessoa se constrange, como se aquilo fosse uma crítica. Só que a pessoa está com o pensamento errado. Oi, Fran! Oi, meu amor. A pessoa está com o pensamento equivocado. Qual é o pensamento que deve conduzir a essa produção? Essa produção, ela não é uma produção para somente as pessoas que estão aqui. Ela é uma produção para perenizar, para que o próximo que entre nas minhas redes e nas redes de vocês tenha acesso a um conteúdo com mais densidade. Essa vergonha das redes sociais, gente, é uma vergonha que, na realidade, é um medo de julgamento dos nossos pares. Só que se você não está produzindo conteúdo para os seus colegas, qual o problema deles julgarem? Se você está construindo o conteúdo para o seu cliente, o que os seus pares vão dizer não importa, pouco importa. E esse, gente, é o 4º elemento dessa live. Saiba com quem você está falando. Como assim, Simone? Agora eu não entendi nada. Tu está falando isso? Não entendi, não estou conseguindo entender, porque tu estava falando de vergonha das redes sociais. Aí tá. Como assim, saiba com quem que você está falando? Saiba para quem você vai dirigir a sua conversa e a sua fala. Por que que eu digo que é importante que você tenha um projeto a desempenhar? Porque se você tiver um projeto a desempenhar, você vai poder saber qual é o nível de retorno que esse projeto vai ter para você. E quando nós temos um projeto, nós podemos mapear com quem nós estamos falando. Como assim, Simone? Não estou entendendo. Simples. Quando nós temos um projeto apenas, a gente não tem vergonha do colega. Porque nós sabemos que nós estamos falando com as pessoas que vão nos contratar. E quando nós falamos com as pessoas que vão nos contratar, ou com as pessoas que têm uma probabilidade de contratação, nós deixamos o juridiquês de lado e nós começamos a trabalhar com a solução de problemas da vida real. Ah, Simone, não entendi. Número 1, para quem tem vergonha aí das redes sociais, né? Saiba que nós temos uma vitrine, que você pode usar essa vitrine como você preferir. Existem redes sociais que são mais acessíveis por vídeos, outras redes sociais mais acessíveis por textos. Encontre a sua zona de conforto. Próximo, não pense que isso que você está produzindo está gerando um efeito neste momento. O que você está produzindo está gerando um efeito sucessivo e cumulativo. Então, se você se propõe a falar com uma determinada pessoa sobre um determinado problema, sobre uma determinada circunstância, saiba que não se encerra aqui nesse lugar. Saiba que essas pessoas que estão aqui neste momento são somente uma pontinha das pessoas que vão acessar esse conteúdo depois. Então, tenha essa consciência e não se exija tanto. Depois disso, saiba com quem você está falando.
Se você quiser conversar, gente, juridicamente, você vai atrair colegas. Você vai atrair colegas que vão lhe perguntar coisas sobre aquilo que você faz. Eu acabei de ver que o Tiago entrou. O Tiago trabalha e a Roseli também. Os dois trabalham com planejamento patrimonial e sucessório. E a Roseli tem a especialidade no agronegócio, o Tiago tem a especialidade do direito internacional. Ele trabalha com planejamento internacional. Se eles estiverem falando com os colegas, se eles estiverem dando explicações jurídicas demais na rede social, eles vão atrair colegas atrás deles para tirarem dúvidas sobre como se faz isso ou aquilo. Oi, fulano, pode me ajudar? Eu tô com um caso assim, assim, assim. Se você quiser chegar no consumidor final, gente, se você quer chegar naquela pessoa específica, não fale para os seus colegas. E como é que a gente não fala para os seus colegas? Eu vou dar o exemplo da Roseli, que está aqui, e vou dar o exemplo do Tiago também. Se eu fosse, né, uma advogada especializada em planejamento patrimonial e sucessório do agro, o que eu faria como posicionamento na rede social? Eu, Simone, eu trabalho para que famílias do agronegócio possam manter a produção e não fatiem a propriedade. Eu, Simone, trabalho para que, com a morte de qualquer pessoa no agronegócio, os titulares possam permanecer produzindo. Eu, Simone, trabalho para perenizar a produção e continuar com produtividade a fim de chegar na terceira ou quarta geração. Eu, Simone, trabalho para economizar impostos para as pessoas do agronegócio. Eu, Simone, trabalho para que pessoas do agronegócio tenham a minimização dos seus conflitos familiares e possam passar por momentos de mudança da família de uma forma completamente leve. A Ju está dizendo, obrigada, Ju. Qual é a diferença, Ju, de dizer eu trabalho para ajudar as pessoas do agronegócio a chegarem na terceira e na quarta geração? Quando eu digo isso, quem está lá do outro lado e tem uma notícia, uma tia minha, eu vi a Simone falar esses dias que ela está ajudando as famílias do agro. Quando ela está no carteado dela, no bolão, sei lá eu aonde, e tem uma amiga que está nessa situação, ela vai lembrar de mim e ela vai dizer, olha, eu tenho uma sobrinha que faz isso. Talvez não seja especificamente a pessoa que nunca te viu que vai te trazer essa confiança, mas alguém que te conhece que vai fazer a linha de confiabilidade que a gente chama para chegar até os 3 graus de credibilidade. Então, quando a gente opera entregando a solução para as pessoas e esclarecendo qual é efetivamente o problema da vida real que a gente resolve, a gente muda o nosso jogo dessa coisa das redes sociais. E, gente, eu já testei com mais de 300 pessoas isso. Os alunos do curso do planejamento sucessório, os alunos da mentoria da advocacia leve, os próprios alunos da faculdade. Eu fiz esse teste com muitos advogados e é simples, quando você tem um projeto e um destinatário específico, fica muito mais fácil. Agora vamos dar o exemplo do Tiago, vamos dar o exemplo do Tiago Rodrigues, que está aqui, que é planejador internacional, né? Eu trabalho para famílias que têm filhos fora do país. Eu trabalho para famílias que precisam receber dinheiro do exterior e não sabem como. Eu trabalho para famílias que têm necessidade de transferência financeira nos países do mundo e não sabem como fazer. Eu trabalho para famílias que têm alguém que fez uma saída definitiva do país e não sabe muito bem como proteger a questão hereditária. Eu trabalho para que não dê problema nenhum com esse filho que mora fora do país quando um dos seus pais falecerem. Vocês conseguem entender a diferença entre falar juridicamente de uma coisa e falar de algo que a pessoa da vida real entenda que é importante para ela? Então, quando que a gente tem vergonha nas redes sociais?
quando a gente pensa que está falando para os nossos amigos, para os nossos colegas. Quando a gente tem na mente que a gente está entregando para a pessoa de verdade que está do outro lado, e a gente sabe que a gente vai entregar para ela de verdade uma solução, a gente não tem mais vergonha. Porque, salvo se a gente tem alguma circunstância ali específica que a gente possa trazer alguma questão que nos deixe um pouco constrangido, a vergonha vai-se embora. Então, quando nós estamos diante de pessoas, nesse universo todo aqui, que se chama, né, rede social, não adianta ficar falando de coisica jurídica, vocês entendem? Se vocês estão tentando atrair advogados, falem de coisicas jurídicas. Se vocês estão tentando chegar na pessoa final, eu preciso entregar aquilo que a pessoa precisa. A Ju disse, eu sou advogada especialista em direitos humanos. Adianta dizer eu sou advogada especialista em direitos humanos? Não adianta. Como é que eu entrego para o destinatário final? Eu ajudo pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Aí não posso deixar mais concreto ainda, Ju. Eu ajudo mulheres em situação de tal coisa. Eu ajudo a comunidade LGBTQI. Eu trabalho com destinatário final, ao invés de entregar o conteúdo para o colega. Senão vocês vão ver que vocês vão estar atraindo um monte de advogado para o seu perfil. E nada contra, gente. Se o objetivo de vocês é trabalhar para advogados, beleza. Mas se o objetivo de vocês é trabalhar para pessoas comuns, para as pessoas enxergarem o seu mundo ali, trabalhem com esse objetivo. E aí, outra pergunta que veio. Tá, Simone, mas eu fico extremamente frustrada, porque sempre que eu vou fazer uma live tem pouquinha gente. Ai, eu fico muito constrangido, porque aí quem tá me acompanhando não vai ver ali, não tem quase like, é uma coisa super... Gente, lembre que a rede social não é uma ferramenta do instante. Ela é uma ferramenta do depois. Aquilo que você faz hoje, gente, multiplica em progressão geométrica. Vocês lembram da PA e da PG? É isso, em progressão geométrica. E aí, gente, eu quero saber do pessoal que já entrou, se a Fran tá ainda aí. Fran, que já entrou na mentoria, já acessou ali os primeiros conteúdos, já teve virada de chave, já teve, ó, a Ju tá compartilhando, eu fico assim, tenho vergonha. Ju, basta olhar o que acontece nesse perfil agora, nesse exato momento. Se vocês olharem as pessoas que estão online, vocês vão ver poucas pessoas nesse lugar. Se isso fosse me abater ou me deixar frustrada mais do que essa influenza que está aqui dentro do meu corpo, eu não produziria esse conteúdo. Só que o que acontece, gente? Por que é maravilhoso? Porque isto que nós estamos fazendo aqui vai ser entregue amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Em um mês, quem chegar no perfil pode ter acesso ainda a essa live. E aí, eu pergunto para vocês, vergonha? Será que precisa mesmo? Eu tenho uma amiga que eu amo muito, ela me diz assim, ai, Simone, eu tô com muito medo, mas eu vou mesmo assim. Ela diz assim, mas eu vou mesmo assim. E eu posso dizer para vocês, eu tô com muita vergonha, mas eu vou mesmo assim. E aí a outra questão, ó, não consegui ver as aulas, mas já iniciei a virada de chave com as 2 aulas, hein? Olha só, gente. Aqui a Fran dizendo que ela tá na mentoria, e não só tá na mentoria, mas ela, com 2 aulas, ela já começou lá. E aí a Ju pergunta ali, como é que a gente começa? Ju, começando. Não tem outro jeito de começar que não seja começando. E aí, vamos fazer um passo a passo de começo aqui? Vocês aceitam? Karen, amiga querida, vocês aceitam fazer esse passo a passo? Primeira coisa, eu tenho que ter 3 Cs. Como assim, Simone? 3 Cs. Número 1, certo? Eu tenho que ter o conteúdo. Ai, mas isso eu sei, Simone, eu sei meu conteúdo. Eu duvido, sabe por quê?
Geralmente, a gente tem um conteúdo que fica perdido numa grande coisa pomposa jurídica. E aí a gente pensa assim: sou advogada de direitos humanos, sou advogada de família e sucessões. E aí a gente vai procurando coisas desse nicho gigante. O meu desafio para vocês é olhar para um projeto. A Patrícia Eisenhardt está aqui, que também é do agro, ela também trabalha com advocacia leve no agronegócio. A Paty é da mentoria. E a gente tem que ter um projeto, gente. Ai, mas aí será que não vai ficar muito estreito? Vocês podem falar de outros, mas não sem antes ter tido o segundo C durante, no mínimo, 60 dias. E o que é o segundo C, gente? É constância. Conteúdo de um projeto, um. Tá, mas como assim? Escolhe um, gente. Não precisa ficar na dúvida, nem mentalmente ficar no grande desafio. Escolhe qualquer projeto. Ah, então eu vou fazer uma advocacia para as pessoas de união estável. Meu foco vai ser união estável. Ah, o meu foco vai ser herança. Ah, meu foco vai ser herança para o agro. Ah, meu foco vai ser advocacia para pessoas que têm alguém com deficiência dentro de casa. Meu foco vai ser advocacia em direito à saúde. O que é o seu projeto de agora? E esse projeto, gente, tem data para terminar, pelo menos para revisar, que é nos próximos 60 dias. E esse projeto precisa ter constância. Não adianta vir um dia e postar, passa uma semana, vem e posta de novo. Passa outra semana, vem e posta de novo. E também não adianta, gente, ficar postando coisa jurídica. Como assim não adianta ficar postando coisa jurídica? As pessoas não querem saber, ó, a Paty dizendo, mentoria nota 10. As pessoas não querem saber das coisas jurídicas. As pessoas querem saber qual é a solução de verdade que você entrega para elas. Paty, desde que você começou o posicionamento na rede social, mudou ou não mudou? Conta aí pra gente. A Patrícia não tá no YouTube, gurias, ela tá lá no Instagram. Conta aí pra gente. Ela tá dizendo que a mentoria é nota 10, mas eu quero saber o que mudou, o que teve de resultado dela de verdade. Eu quero ver se ela escreve aqui pra gente. Enquanto ela não escreve, eu vou dizer para vocês, não vamos falar de conteúdo jurídico, gente. Esse conteúdo é conteúdo de solução. E o segundo, gente, é constância. E o terceiro, gente, é o cliente. Como assim, Simone, o cliente? Quando nós estamos na rede social, nada é sobre a gente. Como assim? Não entendi. O que a gente entrega não é para a gente. A gente entrega para a pessoa. Deixa eu ver se eu tento me explicar. Tem gente que gosta, e nada contra, de ficar postando ali a sua rotina, o seu dia a dia. Acorda, tira a foto do café, depois tira a foto do almoço, depois tira a foto da janta, e aí vai roteirizando a sua vida. Eu acho legal, tem alguns perfis que eu sigo e que são desse jeito, tudo bem. Quando a gente tá com estratégia, só vou postar uma foto do meu alimento se aquilo fizer sentido para o meu cliente. Como assim, Simone? Precisa ter uma conexão. Ah, mas não estou entendendo. Tirei uma foto do meu café da manhã. O café da manhã, ele foi feito ali com o pão do trigo, que é um dos insumos que quem faz é fulano de tal. O leite é de soja que veio de fulano de tal que faz o agro. A postagem não é do meu café da manhã, para quem trabalha no agro. A postagem é meu café acompanhado das famílias do agro que precisam se preocupar com chegar na terceira ou quarta geração. Olha lá a Paty respondendo, ó. Minha principal mudança de chave é a mudança de pensamento, e é isso que eu prometo na mentoria, mudança de mindset.
depois que todos os outros vêm com consequência. Posicionamento em redes sociais, honorários 3 vezes mais, atendimento de clientes. É isso, gente. É isso. E aí as pessoas duvidam, as pessoas dizem assim, não pode ser verdade, 3 vezes mais de honorários. Cara, não sei o que estou dizendo daqui. A mentorada está dizendo, gente. Falar a língua dos clientes, ter foco e estratégia. E aí, eu tenho uma coisa assim, tudo é do cliente para o cliente, gente. Então, se o seu cliente final é casal de namorados, fale para eles. Se o seu cliente final é pessoas que vão casar, fale para elas: oi, tudo bem? Você vai casar? Você é noivo ou noivo? Está pensando em casar ainda neste ano? Pois é, eu tenho aqui uma circunstância aqui, blá, 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 blá. Oi, você namora e tem dúvida se vive em união estável? Tem algum receio de vocês estão comprando um apartamento e tem dúvidas como que fica essa questão, já que vocês têm uma família, mas não está no papel? Vocês entendem que o conteúdo e a constância precisam ser direcionados para esse cliente? Faz sentido, gente? Mas se solucionamos algo em live, não vamos perder a consulta? Boa pergunta, Ju. Excelente pergunta. A gente não pode dar consulta pelos canais gratuitos, porque a OAB nos proíbe. A OAB nos proíbe de dar consultas gratuitas. A OAB, o Conselho de Odontologia, o Conselho de Medicina, todos esses nos proíbem de dar consultas gratuitas. Então, nós precisamos cobrar pelo nosso serviço. Não sou eu que estou dizendo, é o nosso Estatuto de Ética e o Estatuto de Ética dessas profissões regulamentadas. Estava pensando e voltei aqui da aula da mentoria, querida. Pois é, vai lá para a aula da mentoria. Hoje o pessoal está tendo aula de registros, advocacia leve nos registros. Dito isso, gente, vou voltar para lá. Como que fica essa questão da consulta? A gente não vai solucionar algo em live, a gente vai dizer para a pessoa qual é a orientação jurídica e vai dizer para ela procurar um advogado de sua confiança. E se ela não me procurar e procurar algum outro colega, não tem problema, gente. Você vai ter feito alguma coisa boa para essa pessoa e no momento que ela precisar de outra coisa, ela vai lembrar de você. É muito interessante o quanto a rede social é uma rede de ganha-ganha. E eu posso dizer para vocês que é uma rede de ganha-ganha leve. E não há problema nenhum, Ju, de ser franco, totalmente franco com a pessoa. Se a pessoa te fizer uma pergunta que, na verdade, não é uma pergunta, é uma consulta, você pode dizer claramente a ela: olha, fulana, a pergunta que você está fazendo é maravilhosa, mas ela é uma pergunta que precisa ser respondida em um ambiente protegido, que é o ambiente de um atendimento jurídico especializado. Eu te recomendo que procure um advogado para poder esclarecer essa questão. Ponto. E essa franqueza, a gente nos dá tanta liberdade, sabe? Mas e se ela me procurar? Ok, você marca. Você marca, agenda o atendimento e aí cobra a sua consulta, tudo certo. Mas e se ela não me procurar? Tudo bem também, gente, tudo bem. Porque o fato de você ter feito alguma coisa boa para essa pessoa faz com que ela vá lembrar de ti na sequência. É muito louco o poder da reciprocidade. E quando a gente entrega algo de bom e de esclarecedor para aquela pessoa, ela volta para a gente. É muito, muito louco. Eu não sei se você já percebe que eu estou falando com uma franqueza. Chega a ser até... Os meus colegas de escritório me chamavam de gringa tosca. É verdade. Gringa tosca. Porque eles diziam que eu falava as maiores verdades e uma completa retidão, assim, porque às vezes a gente tem que dizer o óbvio, né? Então, se a pessoa fala e diz assim, olha, eu acho ótima, que bom que você está fazendo essa pergunta, efetivamente é preocupante isso, uma coisa que eu posso te esclarecer até aqui, mas eu preciso te deixar claro que nós somos proibidos pelo Estatuto de Ética da OAB de fazer consultas gratuitas. E esse é o tipo de questão que você vai precisar de um atendimento especializado e protegido de advogado. E é verdade, né, gente? Então, assim, trabalhar com a verdade é a melhor coisa, é um habeas corpus preventivo da vida. A verdade vos libertará é fato. Nós
podemos lidar com a verdade. A verdade é boa, gente. A gente, quando lida com ela, é muito fácil, porque é isso. E se estiver ferindo o seu, eu vou chamar assim, íntimo, a sua verdade interna, anuncie isso. Olha, fulano, essa pergunta que você está fazendo está me ferindo uma verdade interna. Eu não vou ter condições de responder. Ponto. Esse anúncio, ele gera uma questão de limite. Ó, até aqui eu vou. Não seja mal educado comigo, porque eu não gosto disso, né? Ó, o Bruno botou, nós brasileiros temos dificuldade em sermos francos e diretos com certas questões. Isso já não acontece, por exemplo, o povo do português costuma falar não de forma direta. Os europeus, os americanos, eles falam não, e é um não ponto, né? Há um trabalho, Bruno, você tem toda a razão, há um trabalho bem grande para que nós possamos afirmar um não e colocar um ponto final. Mulheres, tem pesquisas científicas, de novo, né, que dizem que mulheres têm muito mais dificuldades de dizer não. E o não sempre vem com uma explicação. E o desafio para a gente é dizer um não com a explicação que satisfaça o não. Como assim? Ah, infelizmente não vai ser possível. Aí a pessoa retruca. Não será possível. E a pessoa retruca. Realmente não será possível. Eu não preciso dizer para a pessoa os porquês do meu não. O não, ele é uma autorreferência de resposta. Não. E quando eu agrego a esse não um elemento externo, como a impossibilidade de fazermos atendimentos gratuitos que tem lá no nosso código de ética, como a impossibilidade de gerarmos ali eventual circunstância de constrangimento, né? Porque eu não sei se a outra pessoa da vida dela também não está aqui na live, vou responder coisas na live, não posso fazer uma live de tira dúvidas. Por quê? Porque aí eu entro num algo que é ilícito pela OAB, que é a captação de clientela. Eu não posso fazer captação de clientela, eu posso fazer marketing de conteúdo, eu posso fazer divulgação do meu escritório e do meu nome profissional, mas eu não posso captar clientela. E qual é a diferença? Eu não posso dizer assim, oi, tudo bem? Eu faço contratos de união estável, eu quero fazer um clique aqui. Não dá. Se eu fizer isso, eu estou, vou dizer assim, usando o termo da OAB, né? Monetizando a profissão, que é justamente o que a OAB não quer que a gente faça. Agora, é bem verdade que nós já saímos da idade em que tínhamos ali a indicação de advogado somente pela tradição familiar. Se fosse assim, gente, eu ia estar ralada, porque não tem ninguém na minha família que é advogado. Eu tenho um tio e um primo e uma prima que são advogados, mas todos eles formaram depois de mim. Então, tipo assim, eu sou a primeira, acho que talvez meu tio e meu primo um semestre antes, mas eu sou a primeira da família, então estaria ralada. Se a confiabilidade viesse com o sobrenome, eu viesse com a profissão, com essa tradição como era antes, eu não ia ter cliente nenhum, né? E aí, outra pergunta que sempre me fazem e a gente vai para o encerramento. Vocês têm perguntas, gente? Vocês podem me fazer, tá? Podem me fazer. A Patrícia falou, a Patrícia disse que para ela a grande virada de chave da mentoria foi mudar o jeito de pensar. E quando ela mudou o jeito de pensar, ela começou a falar a linguagem do cliente. Ela usou os 3 Cs, né? O conteúdo, a constância e o próprio cliente. Se eu começar a falar, gente, para o advogado, se eu começar a me preocupar com termos técnicos, jurídicos, rebuscados, o meu perfil vai estar cheio de dúvidas jurídicas do próprio colega, que vai querer ele ter o cliente e ele vai querer fazer uma consulta sem remuneração para que ele atenda o cliente. E não é isso que a gente quer. A gente quer chegar no destinatário final, a gente quer chegar no consumidor final. A gente quer que essa pessoa seja atraída pela nossa fala. E aí, saber para quem que a gente está falando é muito importante.